Olá, quer saber quem vai ganhar as eleições de 2026? Estamos aqui hoje para discutir os cenários políticos, as eleições, a conjuntura econômica e política, com um dos maiores especialistas em ciência política e análise política no Brasil, que é o cientista político, doutor pela USP e sócio da Tendências Consultoria. Rafael Cortes, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Felipe. É um prazer estar conversando aqui com Hora em Política. Muito bom. Nesse nosso episódio, Cortes, eu queria começar perguntando para você exatamente isso. Como você está vendo as peças do jogo eleitoral, a esquerda e a direita se movimentando, a força do presidente Lula, que conseguiu ter aí uma sobrevida com essa coisa do tarifaço, as reações também e a aproximação ao Donald Trump. Como é que está o cenário hoje da Tendências e o seu cenário especificamente para as eleições do ano que vem? Bom, vamos lá, Felipe. Acho que para chegar em quem vai ganhar, né, no cenário final, a gente acha que precisa dar alguns passos antes para entender o que está de relevante acontecendo nessa conjuntura política. Então a gente tem uma grande pergunta se essa eleição vai ser polarizada ou não, né, e ainda com alguma incerteza de quem vem a candidatura da oposição. E o segundo ponto é para chegar no resultado. O que eu acho que é importante? A eleição de 26, a eleição presidencial de 26, ainda vai ser uma eleição marcada pela dualidade petismo versus antipetismo. Como é que a gente chegou até aqui? O sistema político brasileiro, nas eleições presidenciais, sempre teve duas grandes forças, pelo menos a partir de 94, que eram PT e PSDB. Em 18 acontece uma mudança parcial com a entrada do bolsonarismo no lugar do PSDB, e a partir de então essa é a nova forma de polarizar. Só que agora numa versão muito mais radicalizada. Aos meus olhos, a eleição de 2026 vai ser a última com essa dualidade. Mas até chegar lá, eu acho que é fundamental a gente ver a avaliação de governo. Porque, fundamentalmente, uma eleição presidencial é o plebiscito do governo. O governo está bem, o candidato fica. O governo é percebido como uma administração, troca. É assim que nas democracias funcionam, e o Brasil ainda é uma democracia com essas características. Só que para 26 não está fácil. Por quê? A gente pega as pesquisas de opinião pública, na média, Felipe, estão olhando lá, a sociedade está dividida. Você joga na margem de erro, está tudo igual. Então é uma eleição que, por definição, vai ser incerta até chegar lá, mas eu imagino que, como ponto de partida, o governo chega favorito. Se vai manter o favoritismo, aí a gente pode conversar sobre outros elementos que vão aparecer, inclusive o quadro econômico. Interessante essa dimensão que você coloca do petismo e antipetismo. No fundo, a sociedade ainda parece dividida, né, por esse prisma. E por isso que o ex-presidente Bolsonaro ainda tem esse apelo, né, junto à opinião pública, ou o nome Bolsonaro, pelo menos. O seu colega Fernando Abruzzo esteve aqui conosco também num dos episódios anteriores e falava justamente que o Lula e o Bolsonaro são as duas grandes lideranças populares que surgiram recentemente e continuam a ser os dois polos, né? A pergunta que se coloca é como é que a gente sai disso, né? Porque o Brasil tem uma agenda de políticas públicas e de desafio fiscal, que você conhece bem também, acompanha isso lá com seus clientes na Tendências, e mesmo o desafio econômico, fora as novas pautas de novo mercado de trabalho, a inteligência artificial, e me parece que a gente está preso ainda a uma agenda do passado, né? Como é que a gente supera isso? A esquerda, com a figura do presidente Lula, que já disputa eleições desde 89, sem contar a eleição para governador do estado de São Paulo, que ele também disputou, ele é essa figura que, uma vez reeleito, caso seja reeleito, seria capaz de entregar essa agenda e atender a essas demandas que estão aí da economia, das políticas públicas em geral? Obviamente, assim, Felipe, faz muita diferença quem vai eventualmente ganhar a eleição, enfim, quem lidera a nação. Agora, eu acho que tem um ponto, e depois eu chego lá nos desafios específicos do Lula, mas eu acho que tem um ponto importante para essa discussão de reformas e essa conexão entre o resultado eleitoral e a agenda econômica do próximo mandato, que tem um pouco a ver
com a discussão do presidencialismo de coalizão. Grosso modo, né, abusando um pouco da simplificação, o tal do presidencialismo de coalizão é um sistema político em que o presidente é percebido como a grande estrela, né? Ele é de longe o que tem mais poder e é ele que toca a agenda. Aos meus olhos, desde 2013 para 2014, a gente vem passando por um reequilíbrio entre os poderes e o resultado prático é que o presidente tem menos força de agenda, incluindo a pauta econômica. Então, isso tudo para dizer, todo presidente vai ter uma dificuldade grande de tocar reformas, independente de quem esteja sentado lá e de qual o tema dessa reforma. Por causa do Congresso? Em parte por conta dessa relação do Executivo com o Congresso. O que está acontecendo hoje? O presidente da Câmara e o presidente do Senado, eles chegam nesse status não porque eles são parceiros da coalizão do Executivo. Eles chegam lá, em geral, porque eles não gostam, fazendo oposição ao chefe do Executivo. Esse modus operandi, aos meus olhos, é inaugurado na relação Eduardo Cunha e a ex-presidente Dilma, no seu primeiro mandato. Né? Assim, ali, para mim, começa a gestação desse novo modelo. E qual que é o problema disso? O Congresso não tem accountability nenhum. Por quê? O presidente da Câmara e o presidente do Senado, eles não são eleitos nacionalmente, eles são eleitos nos respectivos estados. Então, eles não têm incentivo para fazer isso. E agora eles rivalizam com o Executivo. Então, o custo da governabilidade, sobretudo nos temas mais espinhosos, aumentou no Brasil nos últimos anos. O Brasil está fragmentando o poder, pelo menos do ponto de vista entre os poderes, porque tem um judiciário também muito forte. Então, a gente é mais fragmentado do que no passado. Então, esse movimento me preocupa independente de quem vai sentar na cadeira. Agora, a gente pode pensar em desafios específicos se Lula eventualmente ganha ou se ganha um nome de oposição. E aí, o desafio específico do Lula me parece ser entender uma certa contradição entre a sua agenda econômica e o Congresso. Ou seja, pelo menos do ponto de vista fiscal, e até você sabe muito melhor do que eu, tem duas formas de fazer algum tipo de ajuste ou de política fiscal. Ou vai pela receita, ou vai pelo corte de despesa. Em tese, governos de esquerda preferem a saída do aumento de arrecadação, né? E governos de direita tendem a dar um peso maior no corte de despesa. O que o governo Lula demanda politicamente, e fez isso ao longo de todo o terceiro mandato, e o ministro Haddad precisou gerir esse problema, foi dar uma saída de esquerda, né, para cumprir o marco fiscal, só que num Congresso de direita e sem coordenação. Então a pergunta que a gente tenta fazer nessa ligação entre o resultado eleitoral e a cena fiscal, qual que vai ser o equilíbrio, em que momento se vai chegar a algum tipo de compromisso entre essas duas coisas. O que a gente viu em boa parte do Lula 3, se me corrija se eu estiver errado? Cria a regra, cria o marco fiscal, que contrata crescimento real do gasto pela sua natureza. Então a gente já sabe que gasto público aumenta com crescimento real no Brasil. Para isso não gerar problema fiscal, ou corte em algum lugar, ou busca arrecadação, que é o que o ministro Haddad sistematicamente tentou, teve até um sucesso relevante, mas não o suficiente para jogar o primário na casa positiva e para reduzir incerteza, que tende a ser tudo mais constante, muito alta em 2026. E você acha que essa realidade das contas públicas, de um desequilíbrio fiscal, ainda um déficit primário, né, para quem está nos ouvindo, a despesa maior do que a receita, sem contar o serviço da dívida, o custo da dívida, os juros, essa situação ela vai ser tal que ganhe quem ganhar a eleição. Vai haver um ajuste fiscal em 2027? Ou você acha que faz diferença se ganhar, por exemplo, o Tarcísio, governador de São Paulo, ou se ganhar o presidente Lula? Porque essa é uma questão que tem aparecido muito quando a gente conversa com os clientes aqui na corretora, na Warren. Acho que você também lá nos eventos que você faz, nas reuniões com clientes, que é o fato de que a Faria Lima criou uma expectativa
de que se a direita ganha a eleição, todos os problemas fiscais estão resolvidos. Isso é uma premissa verdadeira? Não, acho que de saída, simplesmente a troca vai resolver o problema fiscal, acho que peca um pouco por um excesso de otimismo. Ou que a manutenção também seria o caos. Então, assim, esses ex-antes, assim, um ponto de partida tomar como dado, eu acho perigoso para quem está fazendo alocação de recursos, porque são hipóteses muito fortes e tomados com uma visão de política que talvez me pareça que não seja a ideal. Ou seja, a ideia de que os chefes de governo não fazem nada a despeito dos custos disso, né? Pode fazer torto, pode fazer devagar, pode fazer incompleto, pode fazer de uma maneira eficiente, mas imaginar que algum governo não vai responder a um cenário que a taxa de juros, não só a nominal, mas taxa de juros de mercado, fica andando em 2 dígitos até onde a nossa vista alcança, com a implicação que isso tem para custo de dívida, entre outros pontos, me parece muito exagerado, né? Não tem mínima estabilidade se essa inflação, por exemplo, estiver controlada. Então eu acho que faz sentido partir do ponto de alguma visão de que vão tentar fazer. Né? E acho que até, inclusive, um bom do nosso diálogo aqui é aproveitar a inteligência da Warren, de você particular, em relação à questão fiscal. Quantos por cento do PIB nós estamos falando de que a gente precisaria, grosso modo, para fazer um ajuste? 2? Superávit em torno de 2% do PIB. Né? Em 3, 4 anos. Num prazo ali, tudo meio ordem de grandeza para a gente também não ficar no detalhe. Você vai me perguntar, isso tudo vai sair de corte de despesa? Acho pouco provável, né? Porque é um volume grande e a gente também não tem de muito onde cortar, né? Tem despesas obrigatórias, tem as despesas sociais, então não é também que é de uma facilidade fazer esse corte. Então, muito possivelmente, a gente vai ver uma outra onda dessa combinação entre alguma coisa na despesa e algo de arrecadação. Pensando isso mais num cenário se o presidente Lula for reeleito. O que eu acho que vai ser um pouco novidade, né? Eu costumo comparar essa transição que vai vir de 26 para 27 com a transição de 22 para 23. Só que no lugar do marco fiscal, que era a grande incerteza, que regra que nós vamos ter, porque o teto de gastos já tinha dado sinal de esgotamento, ficou uma expectativa, o novo governo faz ou não uma nova regra, o governo não fez outra coisa ao longo do primeiro semestre de 23, se não fosse apresentar esse debate. Enquanto isso, juro alto, porque a incerteza era muito alta. Eu acho que é muito interessante a gente pensar a transição 26-27 substituindo uma regra fiscal por medidas do lado da despesa. Acho que o mercado, e essa diferença que em relação ao passado, vai precisar ver alguma coisa de fato na despesa, porque senão entraria num quadro mais difícil. E acho muito difícil o presidente Lula ficar simplesmente parado, sob pena de ter problemas ainda maiores. O governo, por salto, perdeu um decreto. Uma emissão de um simples decreto do IOF, que é constitucional do ponto de vista das atribuições do presidente da República, mas hoje a política é tão sensível a erro, o Lula tem um capital político muito mais efêmero do que teve, ele tem uma rejeição muito maior do que no passado, que passo errado que ele der, vai por água abaixo governabilidade. E acho que isso vai se manter para 26. A tendência, a verdade, é ter um Congresso ainda mais distante das preferências do Lula a partir de 27. Por quê? Porque os grandes partidos hoje têm mais dinheiro, tendo mais dinheiro, tem uma chance maior de fazer deputado, fazer senador. E quem são esses partidos? A centro-direita. Então, o Congresso de 27 pode ser ainda mais distante do executivo de esquerda. Se não fizer um mínimo de governança... Não governa. Não consegue andar, né? É. Agora, você tocou num ponto importante, que é o financiamento desse Congresso que aí está. Porque, às vezes, há uma visão meio ingênua da política, né? Os políticos, principalmente os parlamentares, eles são eleitos e, obviamente, no primeiro dia já estão pensando na reeleição. Porque a vida deles vai depender disso. Eles vão ter que fazer projetos de lei, dar sinalizações, levar recursos para sua base, para suas bases, tem essa questão das emendas parlamentares.
E a gente vê cada vez mais uma espécie de infiltração, digamos assim, e de uma capilaridade de setores novos de atividade econômica dentro do Congresso. O caso das bets, por exemplo. O ministro Fernando Haddad, a meu ver, fez uma baita medida, e tentou fazer, né, que era a tributação das bets por meio daquela medida provisória 1303. A meu ver, o governo pecou por colocar muitos temas dentro de uma mesma medida, mas o que nós apuramos é que a grande oposição e que levou à derrubada daquela medida provisória não foi a tributação de LCI, LCA, CRI, CRA, que também estava lá. Foi a coisa das bets. Então, como é que a gente consegue ter uma democracia, instituições fortes, um sistema político eleitoral que funcione, se na verdade esses grupos de interesse acabam dominando a ação parlamentar? Eu volto aqui a falar no termo, né, que quase já virou que é coordenação política, porque isso é um problema de coordenação, porque isso é um problema de ação coletiva para evitar o tal do rent-seeking, né? Evitar que grupos consigam capturar privilégios, interesses, a despeito de uma política mais nacional, de uma política mais orientada à responsabilidade, ao bem público, chamemos como a gente quiser chamar. E o que está acontecendo no campo tributário? Então, o problema a gente já sabe. Colocar essas contas minimamente no positivo, grosso modo, a gente não faz primário há pelo menos uma década de forma minimamente sistemática. Então, esse é um problema de economia política, o que significa que a gente não quer aumentar a arrecadação e não quer cortar gasto. E aí o espelho está lá nas contas públicas. Do ponto de vista da economia política, esses novos setores não regulados, eles aparecem no momento em que a percepção da sociedade sobre carga tributária já está numa ideia de que a gente não consegue mais aumentar imposto, né? Então ele tem um argumento legítimo que ajuda a esconder um pouco essas ações de rent-seeking, porque, veja, é democrático, mas é um problema do Estado. O Estado moderno precisa fazer duas coisas. Ele tem que tributar de forma eficiente e tem que garantir os direitos individuais, né? Essas são as duas funções do Estado. Se não fizer isso, é o Estado falido, né? Então é legítimo que se busque isso. Mas o que está acontecendo me parece um pouco isso. Sem coordenação da elite política, né? Que é isso que a gente estava mencionando, o legislativo vai para um lado, o executivo vai para o outro, ninguém responsabiliza, porque ninguém disputa eleição nacional, é só o presidente da República, o resto ninguém tem nenhum incentivo para fazer. Então tem esses problemas no bojo da elite política, somado com esse verniz, nessa ideia de que não dá mais para aumentar imposto. Mas, ao mesmo tempo, um monte de interesses vão sendo colocados. Então é uma economia política, de fato, complexa. Uhum. Não é um problema suficiente, mas tem que começar com uma relação mais harmoniosa entre os poderes, porque senão esse cenário fica mais difícil mesmo. Eu vou falar de um tema que eu sei que os cientistas políticos têm uma certa resistência, porque também a nossa classe dos economistas acaba invadindo os temas que são de vocês. Mas nós, né? Como nós não somos corporativos, hoje a gente pode, né, fazer as fronteiras entre as áreas. Sim. E está tudo bem. Que é o sistema, a questão da reforma do sistema eleitoral. Discute-se muito, agora o presidente Hugo Motta recentemente falou no sistema misto, distrital misto, que é uma coisa até difícil de explicar para as pessoas e tal. Qual que é a sua visão sobre isso? Você acha que cabe essa discussão, que ela ajudaria a melhorar essa relação de representatividade de um lado e de governabilidade, por exemplo, se a gente tivesse um sistema proporcional de lista fechada? Aos meus olhos, né, desculpa, Dante, mas que nesse ponto acho que vai ver ajuste fiscal, se vai ter nova política educacional, se vai ter... Isso não depende do modelo de sistema eleitoral. Isso precisa ficar... Tá bom. Não sei se está bom, ele tem vários problemas, mas a ideia de que, mudando regra do jogo... As coisas se resolvem. Isso é um exagero. É o equivalente, Salto, do problema fiscal. Eu te pergunto, né? Vou te responder perguntando, né? Que não é propriamente o que você me trouxe aqui, né? Mas acho que esse diálogo é bom. Sim. O problema fiscal é resolvido com uma boa regra? Se ninguém cumpre a regra... Assim, não adianta. Então, assim, regra, ela pode gerar sinalização, ela dá algum...
mas o cumprimento depende de escolha política. É o que você falou, né? Talvez o grande desafio caso o Lula seja reeleito, ou mesmo se a direita for eleita, ou centro-direita, é talvez não de novo discutir regra fiscal e gastar um ano inteiro. É você anunciar meia dúzia de medidas de corte de gastos. É fazer a escolha política de que, eventualmente, chegou o momento de se discutir, desconstitucionalizar ou dar alguma flexibilidade a gasto com educação e saúde. É fazer, eventualmente, uma revisão da regra do salário mínimo de maneira que ela consiga espelhar um pouco mais produtividade. Isso é escolha política. Não tem regra nenhuma no mundo que vai fazer com que o Lula ou qualquer outro que sentar lá na cadeira vá fazer uma política fiscal superavitária porque tem regra. Precisa da escolha política. E é a mesma coisa do ponto de vista do sistema eleitoral. O sistema eleitoral é só uma coisa. É a forma como a gente transforma voto em cadeira. Agora, se quem está sentando lá, se vai fazer política anticíclica, cíclica, se vai gastar mais com educação, mais com saúde, não diz nada. Nada. Assim, pode parecer um exagero retórico, mas essa relação de causalidade, tá, ela não existe. Vou te fazer de novo, vou recorrer a você. Vou listar alguns países. Você me fala se faz uma política fiscal boa e eu te falo qual que é o sistema eleitoral. Tá bom? Estados Unidos. Varia muito, mas nesse momento é uma política razoável. Voto majoritário distrital. Uhum. Com aquela maluquice do Gary Mandarin lá, né? Porque sempre... Que é o desenho do distrito. Porque sempre tem um detalhe ali de coisa. Então, voto distrital, que em boa parte as pessoas falam, você vai votar agora, você conhece o seu deputado, aí você cobra o seu deputado. Sabe o que acontece nos Estados Unidos? A pessoa até gosta do congressista do distrito dele. Agora, odeia, de novo uma expressão informal, o Congresso como um todo. Por que gosta do congressista do distrito dele? Porque o congressista não é bobo, ele é racional, ele sabe o que no distrito dele as pessoas querem, e ele fica votando de acordo com aquilo que o distrito dele quer. Uhum. Agora, se isso vai gerar externalidade negativa, ineficiência, são outros 500. Então, pega a pesquisa de opinião pública americana, dá nisso. Amo o congressista e odeio o Congresso. Vamos lá, Alemanha. Que é distrital misto, né? Distrital misto, com um subtipo de distrital misto. Pega Espanha, lista fechada. Itália já mudou de sistema eleitoral, igual eu troco de camisa. Uhum. E resolveu? Não resolve. E Portugal, por falar nisso? Porque Portugal, o ministro Gilmar Mendes, o presidente Michel Temer, que são constitucionalistas muito respeitados, além de figuras públicas e dos cargos que exerceram o exército. Defendem essa linha do semipresidencialismo, né? Você acha que também essa discussão do sistema de governo, que nós já tivemos no pós-Constituição, né? Já houve um plebiscito no Brasil para discutir se a gente queria monarquia, parlamentarismo ou presidencialismo, né? E o povo escolheu presidencialismo. Isso também é uma coisa que você acha inócuo, que é perda de tempo? O sistema atual é o melhor que a gente pode ter mesmo? Ele é um imperfeito, assim, é aquela coisa assim, mas se você só troca, se você souber, esperando alguma causalidade. Uhum. Então, se é para trocar, para fazer reforma econômica, aos meus olhos, não faz sentido você fazer a troca do sistema eleitoral não adianta esperar pensando isso. no resultado em termos de políticas públicas. Pode ter, eventualmente, alguns ganhos, mas é muito mais do ponto de vista da representatividade do que do ponto de vista dessa ideia de que as reformas vão sair. Uhum. E as reformas não saem porque o sistema político, de alguma maneira, corrompe. Na verdade, não. As reformas não saem porque não existe consenso em relação a elas. Sobretudo, as reformas que impõem custos e trazem benefícios diferenciados por grupos. A gente viu na discussão da reforma tributária. O movimento era do ponto de vista de cada setor da economia. Uhum. Não é que existia uma reforma tecnicamente perfeita e ela é deteriorada. Na verdade, são escolhas políticas, né? São interesses dos diferentes segmentos da economia. Então, Agora, isso é muito interessante. Desculpe te interromper, mas isso é muito interessante, né? Porque essa reforma tributária do consumo, que eu até tenho várias críticas, mas o fato é que o governo atual, com este Congresso,
que Deus e o mundo criticam, etc., aprovou, em tempo recorde, inclusive, uma emenda constitucional, número 132, que reforma simplesmente um dos impostos que são considerados mais complexos, que é o ICMS. O ICMS, o ISS municipal, o IPI, o PIS, PASEP e a COFINS. E conseguiu, quer dizer... Então, não é um paradoxo? Quer dizer, esse mesmo Congresso que a gente estava falando, que não se mexe, que não aprova e tal, aprovou uma reforma estrutural. E com o sistema eleitoral que a gente estava aqui, dizendo que todo mundo faz enormes críticas. Mas aí, por que a reforma tributária passou? Onde que estava o impedimento do sistema eleitoral que não barrou a reforma tributária? Então, acho que é esse ponto. Se a gente retomar por que ela passou, a gente consegue entender algumas características desses ambientes de reformas. Tá? E o primeiro ponto delas, o convencimento do parte do executivo de que esse era o caminho. A gente pode discutir se está certo ou está errado, mas em algum momento... A convicção, né? É por aqui que nós vamos. Então, como é que nós vamos tratar a tributação no consumo do Brasil? A decisão estava dada que iria no sentido de fazer o IVA dual, enfim, fazer uma mudança, que isso era um problema, que era percebido como um problema. Né? E aí, começa com esse ponto de partida. Segundo ponto, a existência de um diagnóstico... E de uma proposta. E de uma proposta que minimamente para de pé. E que estava sendo testada pelo Bernard Api há um bom tempo há um bom tempo com muita gente. Com muita gente importante, com expertise, com contato com a academia e com gente que está pensando isso. Segundo elemento. E o terceiro, aí é sim o jogo político mesmo. Né? A reforma do consumo era uma reforma que a direita, em tese, não tinha grandes oposições. E a esquerda, quando o governo topou, fez a junção. Por que a tributação da renda deu mais barulho? Porque aí o governo apostou nesse caminho, mas foi mais difícil de encaminhar para essa maioria de centro-direita. Ou seja, o resultado das reformas sob o mesmo sistema eleitoral é diferente. Então, entender esse jogo é melhor preditor de dizer se uma reforma vai passar ou não, do que imputar o possível obstáculo simplesmente a maneira como se conta voto na lista, se vai ser aberta, se vai ser fechada, se vai ser lista pré-ordenada, se não vai ser lista... Então, assim, tem muitas minúcias que estão muito distantes de chegar à questão que a gente está debatendo aqui. Sim. Condições para a reforma no Brasil contemporâneo. Agora, eu queria te ouvir explorar um pouco sua visão sobre a direita. A direita no Brasil, você começou falando sobre isso, né? Essa dicotomia, essa disputa PT-PSDB, em que pese as lideranças tucanas terem vindo também do mesmo caldo social, cultural e acadêmico que vieram, em parte, as do PT. Fernando Henrique Cardoso, o próprio Zé Serra, Mário Covas e outros que a gente podia citar, Zé Richa, etc. Só que o fato é que o PSDB se tornou o partido de centro-direita e o PT o Partido Social-Democrata na prática. E eles exerceram uma polarização, né? Todo mundo fala dessa palavra como se fosse uma coisa ruim, mas eu não vejo necessariamente como uma coisa ruim. E essa polarização entre esses dois grupos, de certo modo, produziu governos que trouxeram avanços. Políticas sociais que avançaram, a política econômica, desde ainda do Itamar, mas consolidada com o Fernando Henrique. Então, tinha uma dicotomia esquerda-direita que era boa para o país e para a democracia. O Bolsonaro vem e parece que desmonta essa lógica. Qual é o próximo passo? Quer dizer, a direita vai ser capaz de se reorganizar? Tem aí o PSD com o ex-ministro Gilberto Kassab, que é muito experiente, já esteve aqui conosco também. Assista ao episódio com o Gilberto Kassab, nós estamos aqui falando. É só você olhar aí na nossa página no YouTube da Warren. E tem outras figuras do MDB, que é um partido ainda também que tem uma capilaridade grande no Nordeste também. Então, o que a gente espera agora do jogo político esquerda-direita? E a direita, especialmente, vai conseguir se reorganizar em torno de um projeto, mais do que bravatas e coisas superficiais, que, a meu ver, aí uma opinião pessoal, é onde a direita bolsonarista acabou se instalando? Olha, eu acho que esse é um processo longo. Por quê? Vamos voltar ao PT versus PSDB. O que tinha lá? Do ponto de vista das elites,
você mencionou na sua pergunta, elas socializaram juntas. Então, durante muito tempo, o que vieram a ser os petistas e o que vieram a ser os tucanos, depois, em meados da década de 80, era uma boa parte todos juntos dentro do MDB, né, um dos partidos que existiam ao longo do regime de 46 a 64. Então, eles socializaram juntos, disputaram eleições juntas, às vezes no mesmo partido, às vezes disputando, mas, enfim, participaram de diferentes pleitos. Então, eles socializaram juntos. Quando foi gerando uma espécie de construção do sistema partidário na democracia, aí as diferenças foram um pouco aparecendo e os tucanos acabaram virando a nossa direita, porque foram eles que implementaram o Plano Real e medidas de cunho liberalizante. Porque se a gente falasse do PSDB meados dos anos 80, pré-real, a gente não chamaria o PSDB de direita. Uhum. Né? Chamaria de esquerda, que acabou virando um pouco por conta de ossos de como a conjuntura se desdobrou. Né? Então isso tinha um certo pacto, uma certa junção e uma proximidade. Quer ver onde está essa proximidade da política pública? O que a gente fez na educação ao longo da Constituição de 88? Aumentou o gasto, né? Tem um aumento expressivo de gasto. Universalizou o acesso. E do ponto de vista do desenho desse gasto, o que a gente fez? Universalizou, fez no primeiro momento o Fundef. O Fernando Henrique universalizou o ensino básico, fundamental, e o Lula expandiu o ensino superior. E aí, institucionalmente, onde é que a gente viu isso? Na transição do Fundef, sobre Fernando Henrique, para o Fundeb. Que a diferença da mesmo teor, com a mesma direção. Quando vem digamos, a direita ganha essa nova coloração sob o que a gente chama de bolsonarismo, o que apareceu? Qual que é a proposta de educação central desse grupo? A escola cívico-militar. E também a coisa do sem partido e tal. Então, olha o salto que se dá. De um mundo em que estava todo mundo pensando próximo à política, e de repente vem um grupo político que quer... A gente depois discute o mérito, mas assim, eu só Mas é que pega uma coisa simbólica que sabe que para a classe média ou para um setor da sociedade... E fica distante do status quo. É. Então a mudança do Fundef para o Fundeb era um projeto de lei pequeno ali, aumentando, nada muito sofisticado. Uhum. Agora, quando você vem em escola cívico-militar, você põe de ponta cabeça. Sim. Você interrompe uma trajetória... A política de educação. E a gente pode pensar isso para a segurança pública, para a saúde. Vamos saúde. Em algum momento o debate virou vacina ou não vacina. Sim. Então, isso não resolve com regra, não resolve com nada. Então, eu acho assim, se são preferências, a gente tem duas leituras aqui, Salto. Tem uma leitura de que a sociedade prefere isso, a gente está radicalizado mesmo, paciência. Porque é um resultado do que a sociedade quer. Então, uma visão das coisas mais duras, né? Das coisas são mais... Eu sou partidário da tese de que a elite política ela tem uma autonomia em relação ao que o eleitorado deseja. Aliás, é bom, às vezes, que a elite política não faça o que o eleitorado queira. Porque nem sempre é fácil saber qual que é o caminho das pedras. Representar é justamente fazer isso. E liderar nem sempre é fazer tudo o que todos querem. Né? Certamente não é. Não tem nenhuma dúvida disso. O mandato não é imperativo. Né? Não é que aí a gente cria a figura do deputado despachante. Eles simplesmente viram a correia de transmissão. Por isso que eles estão lutando por uma emenda orçamentária impositiva com valores extremamente expressivos. Aliás, o que você pensa disso? Do ponto de vista da ciência política, o orçamento deveria ser o ápice do processo democrático, a discussão da divisão do bolo. No Brasil não tem divisão do bolo. Tem um bolo que é 95% já definido, que é rígido, e 5% que sobram para você dividir entre o custeio da máquina, uns caraminguás para investimento, cada vez mais o Estado perdendo capacidade de investir. Você acha que tem capacidade, espaço, ou melhor, espaço político para discutir uma reforma orçamentária? O ex-ministro Nelson Machado, que você conhece também, que foi ministro dos governos de esquerda, foi ministro da Previdência e foi ministro interino do Planejamento, né? Ele também é ligado ao CECIF, ao Centro de Cidadania Fiscal, que foi o centro que pariu a reforma tributária do API, né, do consumo. Eles agora estão pensando nessa coisa da reforma orçamentária.
Isso tem apelo? Quer dizer, você acha que é possível traduzir esse debate para a população? Porque a gente que é especialista fica olhando, pô, daqui a pouco não vai ter mais espaço para você discutir política pública. Tá tudo carimbado, né? Eu acho que vai chegar esse momento, porque a elite política está sentindo os problemas que esse modelo está gerando. Sobretudo quem senta na cadeira de presidente. Tem uma parte que tem um pouco a ver com a política brasileira, ela constitucionaliza muita coisa. É uma espécie de uma incerteza, né? Essa coisa de país em desenvolvimento, com muita volatilidade, e aí constitucionaliza tudo, né? O Brasil tem uma condição da terceira geração do pós-segunda guerra, em que direito social virou um direito de cidadania, então a gente tem uma condição da chamada terceira onda, então isso já sugere um constitucionalismo ambicioso, mas a gente tem um problema maior, porque a gente gosta de colocar muita coisa nessa Constituição, inclusive programas de políticas públicas, onde você vai gastar uma coisa ou outra. Isso é escolha de política pública, isso não é regra fundamental, pelo menos não deveria ser, mas no Brasil acaba sendo. Então esse é um problemão, não vai ser resolvido de uma hora para outra, e isso bate um pouco com aquela nossa conversa anterior, de que se ganhar o nome da direita, ainda que tenha ímpeto reformista, ele não é um processo que se resolve no curto prazo, a gente está falando de questões de geração. Então eu acho sim que esse é um tema que vai entrar na agenda, se não por popularidade, vai entrar pelo problema que isso está gerando para quem toma decisão. Daí que eu tenho uma visão que, obviamente, com todas as limitações, o Brasil vai tentar responder a esses dilemas. Agora, uma sociedade com o nível de desigualdade que a gente tem, com as características da economia brasileira, para a gente chegar no equilíbrio de um emergente, de Jurubá, não é da noite para o dia, mas não vejo simplesmente a elite política cruzando os braços diante de todos esses desafios que a gente está mencionando. Estamos chegando ao fim aqui. Eu sempre gosto de dizer que quando a conversa é boa, o tempo passa muito rápido. E a vontade que dá é de continuar aqui por muito mais tempo. Como o nosso tempo é limitado e o seu também, aliás, eu aproveito para agradecer de novo pela presença, Rafael. O Rafael, nós trabalhamos juntos na Tendências Consultoria, aprendo sempre muito com você. Eu vou fazer uma coisa aqui de uma espécie de pinga-fogo. E, obviamente, fique à vontade, mas eu queria tirar um pouco de você algumas informações para a gente ajudar quem está nos assistindo a pensar sobre o ano que vem. Vamos lá. Na sua opinião, o presidente Lula vai ser candidato à reeleição? Sim. Por quê? Por que você acha isso? Não tem como, né, não ser, né? Ele tem força suficiente. Salvo algumas coisas excepcional fora do nosso controle, mas do ponto de vista da racionalidade política, ele vai ser candidato. Ele precisa ser candidato se a ideia é manter a hegemonia desse grupo político, pelo menos por mais um ciclo eleitoral. Então, salvo alguma coisa muito excepcional no campo de saúde, é que não seria. Tem uma leitura de que vai ser muito difícil, ele sabe que vai ter que fazer reforma, então ele não se candidaria porque o legado, aí ele precisa... Eu acho que essa é uma visão, nunca vi político não querer poder, é muito raro, então trabalho com o cenário de que ele vá para a reeleição. E uma coisa que você sempre dizia lá na Tendências, quando nós trabalhamos juntos, é que político bom disputa eleição, né? Disputa eleição. Político bom tem voto e disputa eleição. Porque mostra que está vivo, né? Basicamente é isso. É a perspectiva de poder. Você tem que estar falando de você, tá articulando. Quando você disputa eleição, você fala com especialista, você fala com o eleitorado, então isso é ativo, né? Então tem que estar disputando. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, candidato à reeleição aqui, na sua opinião, nós estamos gravando agora no início de dezembro de 2025, candidato à reeleição em São Paulo, onde ele está bem avaliado, ou candidato a presidente pela direita? Eu sempre fui muito conservador no sentido de que era um caminho natural, sem volta, para o Tarcísio, governador de São Paulo, ir para a disputa presidencial. Mas tenho me convencido e percebido de que o próprio movimento do Tarcísio mostra que pelo menos ele quer. Ele flerta com a ideia de buscar a candidatura presidencial. Se vai viabilizar, a gente que ainda tem alguma incerteza. Não acho que seja cravado na pedra hoje que ele é o candidato. Essa relação
com o bolsonarismo, acho que ainda é um elemento a ser equacionado. Mas, de todo modo, não vejo ele assim, com a não disposição de disputar. Acho que vejo, sim, ele se posicionando de maneira a quem está mirando um outro voo que não simplesmente a reeleição em São Paulo. E, na sua opinião, a direita chega com mais candidatos, caso o Tarcísio decida ser o candidato, ou ele tem essa capacidade de aglutinar já no primeiro turno? Aqui eu sou mais cético ainda. Acho que é difícil essa articulação, porque não está claro o que os dois lados querem. Né? Alguém poderia dizer, bom, então vai a cabeça da chapa com o Tarcísio e um nome bolsonarista, o que leve o sobrenome Bolsonaro. Eu tenho dúvida se as duas partes querem esse equilíbrio, porque de um lado, eu estou seguro que eles querem um apoio. Agora, o apoio não necessariamente se traduz na presença da chapa. Né? O nome na cédula ali. No nome na cédula. Então, o apoio, imagino que sim. A presença da chapa não é claro que esse é o melhor equilíbrio para esse projeto da centro-direita. Tá? Então, vocês estão olhando da centro-direita, porque o bolsonarismo, em alguma medida, tem um custo reputacional alto. No começo da nossa conversa, você mencionou a questão do tarifaço, que foi um erro político evidente, né? Assim, você fez uma aposta numa agenda que punia o Brasil, a economia brasileira, grandes setores da economia brasileira, não parece fazer muito sentido, né? E hoje a gente vê a articulação do presidente Lula com o Trump num outro estágio, né? Sim. Então não vejo como é que a direita ganhou com esse movimento. O que dificultou é essa articulação que a gente está contando, porque agora a centro-direita fala, mas a gente quer. O apoio do ex-presidente, a gente já concordou que eles querem. Né? Haja visto o comportamento de todos nas suas redes sociais. Agora, a presença na chapa é um pouco... não é tão trivial. E, por outro lado, da parte do bolsonarismo, não é claro que a vice vai ser o suficiente para manter o protagonismo desse grupo. Porque eles têm, nesse sentido, toda a razão de olhar a candidatura patrocinada pela centro-direita como uma tentativa de deixar o bolsonarismo de lado. No médio e longo prazo é isso que se quer. Sim. Porque esse era o status que se tinha antes do Bolsonaro ganhar. O Bolsonaro não ganhou porque ele entrou, fez parte da vida política tradicional. Ele ganha com um discurso disruptivo. Ele captou aquela turma que já foi centro-direita, etc., para ele, né? Ele entendeu ali que falou, não, agora essa eleição aqui não é uma eleição para discurso de acomodação. Então o bolsonarismo me parece fazer todo sentido que olhe com alguma desconfiança. Qual que é o problema? Eles estão jogando de uma maneira que eventualmente o poder de barganha deles vai diminuir. Vai diminuir. E aí bate um pouco nisso. É candidato na chapa ou vice? Eu ainda sou um pouco relutante que esse xadrez pode ser equacionado, a despeito da retórica. E tem uma outra coisa, viu, Salto, também. Não quer dizer que o eleitor vai fazer o que o líder quer. Essa ideia da transferência de votos não é dada. Isso é um fenômeno antigo. A gente já viu o Lula tentando eleger petista aqui em São Paulo. Não adiantou nada. Então, tem que ter limites nessa leitura de que a transferência de votos é automática. Depende muito da avaliação do governo. A avaliação do governo, do discurso que é feito, do grau de cavalo de pau que o discurso vai dar. Então, você passa a vida inteira falando mal de uma pessoa e depois se alia, não é que o eleitorado segue naturalmente. Vou fazer uma última pergunta para encerrar, que eu sei que já estouramos o tempo. Mas São Paulo, quer dizer, se o Tarcísio for para presidente, estamos conjecturando aqui, né? Obviamente que a gente gosta de fazer ninguém tem isso, bola né? de cristal, mas a gente gosta de fazer isso. E é importante para o debate público, para a reflexão. São Paulo é uma trincheira que os tucanos dominaram por muito tempo, graças principalmente às políticas do Mário Covas lá atrás, em 95, conseguiu resgatar o estado de uma situação muito ruim. E os governos se seguiram com Serra, Alckmin, alternando, né? O próprio João Dória mais recentemente, o Rodrigo Garcia, entregaram um Estado bem organizado. O Tarcísio recebeu um caixa bastante gordo, uma dívida caindo em relação à receita e a receita do ICMS crescendo. É um Estado, então, que todo mundo quer governar, porque, obviamente, representa muito, tem muito eleitor e tem o poder econômico.
Se o Tarcísio vai para presidente, como que ele vai garantir que essa trincheira aqui não seja perdida pela primeira vez para a esquerda? Essa era uma das razões que eu não vejo como simplesmente automático. Eu vou sair, vou ser candidato a presidente. Primeiro que a reeleição dele, tudo mais constante, seria muito mais tranquila do que enfrentar uma candidatura do PT em nível nacional. Então, o custo de oportunidade é diferente. Uma coisa são os governadores que não podem mais reeleger, e aí o destino ou é o Senado ou... Caiado, Zema, Eduardo Então, nessa Leite. equação, né? Ou é Senado ou nada. Tem muito o que fazer. Então, aí o cara vai mesmo. Agora, o Tarcísio, a relação é um pouquinho mais complexa. Não está claro que ele vai conseguir manter a unidade desse grupo, porque também é um grupo que não é dos mais homogêneos e mais coesos. Então tem um jogo a ser resolvido. E tem o ponto que você mencionou. A depender do cenário, a gente pode ter um nome competitivo que saia pela esquerda, embora não seja, que é o caso do vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu acharia super crível num cenário em que o Tarcísio vai para presidente, que o Alckmin venha disputar a eleição aqui para governador, com o apoio da esquerda, embora com seus atributos individuais, sobretudo no interior de São Paulo, que são percebidos como um ativo aqui. Ou o próprio Haddad, né? Que teve 45%, talvez, contra o Tarcísio. Ou eventualmente o Haddad. Embora eu acho que, nesse caso, digamos, a receita mais eficiente seria um nome não petista, assim, né? Que aí dá um distanciamento maior. E o Alckmin já foi 4 vezes governador. Tem uma experiência. E aqui é o interior, né? Porque aqui na Grande São Paulo equilibra a coisa. É no interior que a esquerda tem mais dificuldade. O Alckmin poderia suprir isso nesse cenário do Tarcísio indo para presidente. Então, assim, você vai me perguntar, acha que esses problemas todos estão resolvidos? Não. Acho que não. Então, acho que o Tarcísio sempre tem a opção de que, olha, operei, trabalhei, lutei, fiz sinalização, não vi um quadro confortável. Acho que ele, mesmo gostando da ideia, pode recorrer a ficar aqui em São Paulo e aí pensando numa construção, como você colocou, com potencial de investimento grande, faz a sua imagem e aí disputa num momento em que, em tese, a gente vai estar menos concentrado, né? Porque Lula não pode mais disputar a reeleição se ganhar e da parte da direita, Bolsonaro não tem direitos políticos, então, em tese, a eleição lá de 2030 é mais aberta do que essa, que ainda é muito petismo versus antipetismo. Muito bom. Assim chegamos ao fim do nosso podcast War em Política, na sua 5ª edição. Quero agradecer muito ao Rafael Cortes, que, como vocês viram, é um grande analista da cena nacional, cientista político, doutor pela Universidade de São Paulo e sócio da Tendências Consultoria. Então, obrigado a você que nos acompanhou aqui. Acompanhe também as páginas da War nas redes sociais e assista aos episódios do War em Política. Muito obrigado a todos.